Fala galera, vamos dar início a mais uma aula exclusiva para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, agora para investigador. Nessa primeira aula de revisão, a gente vai trabalhar questões da banca Sesgran Rio. A Sesgran Rio é, na minha opinião, a banca mais difícil na atualidade quando a gente pensa em informática. E vocês vão observar questões parecidas com as da prova de inspetor, justamente para que a gente possa aprofundar os assuntos que foram cobrados. E quem sabe, prever novas questões. Então, vem comigo. Vamos lá, galera. A primeira questão da Petrobras, pede uma definição. Vejamos. O que é um framework com designação universal abstrata para localizar um recurso na internet? Galera, para localizar um recurso na internet, a gente tem um conceito de URL. URL é o endereço uniforme de um recurso na rede. Então, gabarito aí, letra A de alfa. O que causou estranheza nessa questão? A terminologia framework. O que é um framework? É um modelo, é uma estrutura. Toda URL ela tem uma sintaxe. Qual é a sintaxe da URL? A gente pode começar com protocolo, // domínio, /caminho. Essa seria uma sintaxe abstrata. Por quê? Porque eu estou ignorando detalhes. A sintaxe da URL ela pode ter mais componentes. Pode? Pode. É isso que a gente vai ter que aprofundar. Comumente, as pessoas estão acostumadas a ver uma página com http, www.fgv.br/concursos. Aí o que eu tenho aqui? Um protocolo, um domínio e um caminho. Tudo que vem depois dessa barra a gente chama de caminho. E poderia ser para chegar a um recurso, por exemplo, prova.pdf. Aí eu tenho o caminho para chegar ao recurso, que é o arquivo propriamente dito. Agora, essa sintaxe abstrata, ela pode ter detalhes. Vamos continuar. Lembrando que a letra B aqui é um protocolo para transferência de hipertexto, para acesso a páginas. O HTTPS é para acesso a páginas seguras. TCP/IP é a arquitetura, é a pilha de protocolos usada na internet, indispensável para a conectividade. E nome do arquivo é o nome de um recurso qualquer. Um arquivo pode ser uma coletânea de dados, de texto, de imagem, de vídeo, ficou vago. Para localizar é o endereço. Para a gente achar alguma coisa, a gente precisa do endereço. E o endereço amigável é a URL, esse endereço textual. Bom, vamos para a próxima. A internet é um conjunto imenso de informações textuais. O que são as informações textuais? São as páginas de hipertexto. Páginas que contêm link. Auditivas, visuais e interativas, armazenadas em computadores interligadas entre si. Uma informação qualquer que seja seu tipo pode ser encontrada na internet através de um endereço. Endereço denominado o quê? URL. Então, gabarito aí, letra D. Nada de PDA. RFC é um normativo. Na verdade, RFC é uma definição de um protocolo publicado na internet. Como assim? Todo protocolo tem uma RFC correspondente. Então, RFC é a documentação por trás de um protocolo de internet. Por exemplo, é uma documentação. O TCP é um protocolo da camada de transporte. O UDP é outro protocolo da camada de transporte. Aqui a gente tem um protocolo confiável, outro rápido, mas não confiável. Agora, a resposta é o quê? É um URL propriamente dito. Então, endereço, URL. Vamos para o Banco do Brasil. Seja a seguinte URL em que abcd.com.br é um host fictício.
O que é um host? Uma máquina conectada à rede. Então, é um servidor fictício. O protocolo que dá início ao URL, vamos voltar para a sintaxe. A sintaxe da URL é protocolo, domínio, caminho, recurso. Essa é a sintaxe mais comum, mais simples. Esse protocolo também pode vir na prova como esquema. E aqui a gente vai poder ter, na prática, o HTTP, o HTTPS, o FTP. Os principais navegadores suportam esses protocolos. Pode aparecer o file, pode aparecer o mail-to. Isso ainda em navegadores. Agora, outros programas, por exemplo, eu vou configurar o Outlook. É possível que eu tenha que colocar o endereço do servidor. Aí eu vou ter uma URL lá no Outlook com smtp://mail.google.com pop3://. É possível que eu tenha que colocar o endereço do servidor de entrada, o endereço do servidor de saída. Eu vou configurar um programa para transmitir uma videoaula na internet. Aí eu vou ter um outro protocolo lá para transmissão de vídeo. Eu posso ter o RTMP://. E aí a gente diz que a URL é um projeto de ponta aberta. O que é isso? Projeto de ponta aberta. Isso quer dizer que o protocolo no início ele pode variar, inclusive podem surgir novos serviços na internet e serem adotados novos protocolos. Assim como outros protocolos podem vir a ser descontinuados. Então, não há uma quantidade exata de protocolos que podem aparecer no início de uma URL. Vai depender do tipo de serviço que você venha a utilizar. O mais comum é se referir ao URL como endereço de página. Aí você vê o quê? HTTP, HTTPS. O mais comum, não é uma regra, ok? Agora, essa URL está mostrando o protocolo FTP. Para que serve o FTP? Para transferência de arquivos. O FTP é um serviço exclusivo para transferência de arquivos. Tem gente que acha que toda transferência de arquivos usa FTP. Não. Se eu mandar um arquivo pelo WhatsApp, não tem nada a ver com FTP. Se eu mandar um arquivo por e-mail, vai com SMTP. Então, o FTP é um serviço exclusivo para transferência de arquivos. Não sei se vocês já usaram. Muitas vezes tem que instalar um programa. Tem o FileZilla, FTP-Qt. São programas para FTP. Quem costuma usar muito FTP é quem, por exemplo, é um web designer, webmaster que gerencia um site, aí tem que ficar colocando material no site. Não para que possa se ler o conteúdo. O usuário normal ele vai usar o HTTP para ler aquilo que foi publicado. Mas a pessoa que gerencia o site vai usar um software de FTP para poder publicar conteúdo, para poder remover conteúdo ultrapassado, desatualizado, enfim, para gerenciar os arquivos desse servidor. Então, o FTP é um serviço para transferência de arquivos. O primeiro componente desse URL, FTP, indica que o usuário deseja File Transfer Protocol. Protocolo para transferência de arquivos. Quando eu penso em transferência na internet, é o quê? Download e upload. Então, genericamente, é para fazer download e upload. Gabarito é o quê? Letra E. Olha as outras alternativas. Enviar e-mail é o SMTP. Enviar uma mensagem de texto usando um terminal virtual? Não. Acessar arquivos de um grupo de discussão? Não. Aí, grupo de discussão tem protocolos específicos. Acessar dados no formato de hipertexto? Aí a gente tem o quê? O HTTP. Então,
Cada serviço na rede vai ter um protocolo diferente. O FTP é exclusivo para transferência de arquivos. Então, o gabarito ficou o que aí? Letra E de eco. Agora, vamos para a questão da Sesgran Rio. O website da empresa de pesquisa energética, EP, pode ser acessado através da URL http://www.ep.gov.br. Então, esse é o endereço da página. Sendo assim, essa aplicação também pode ser acessada através de qual URL? Olha a viagem da banca nessa questão. Se a gente for aprofundando a sintaxe da URL, a gente vai ter protocolo, domínio, porta, caminho, recurso. Agora, eu inseri um novo componente nessa estrutura de URL, que é a porta. Qual a porta padrão do HTTP? Você vai ter que decorar. Existem 65.536 portas. Quando você está conectado em uma rede, a gente tem 65.536 portas TCP ou UDP. Então, é impossível decorar todas. Na verdade, via de regra, a maior parte dessas portas não é usada e fica fechada. Por isso a gente adquire o quê? Um firewall. Qual é o papel do firewall? Fechar as portas, proteger a máquina da entrada de intrusos, da entrada e saída de informações não autorizadas. Então, a maioria das portas ficará fechada. As portas daqueles serviços que estão em uso vão ficar abertas. O HTTP é um dos serviços mais populares na internet. O HTTP usa a porta 80. É o protocolo mais usado. A web é o serviço. O HTTP é o protocolo. Então, HTTP usa a porta 80. Aí você vai decorar só os principais. A gente está muito perto da prova de investigador para você entrar numa de estressar e querer decorar tudo. Até porque a prova é de múltipla escolha. Qualquer coisa você trabalha a exclusão. O HTTP utiliza a porta 80. O HTTPS utiliza a porta 443. O SMTP utiliza a porta 25. O IMAP4 utiliza a porta 143. E o POP3 utiliza a porta 110. Então, essas portas elas são normatizadas. Vamos colocar assim. Naquele documento que define o protocolo, que é a tal da RFC, existe a informação da porta que é padrão para aquele protocolo. Então, todo protocolo tem uma RFC. Na RFC se descreve qual a porta que vai ser usada por default. Default é padrão. Então, HTTP por padrão é o quê? 80. Se eu quero também acessar a página, eu não vou usar Telnet, porque o Telnet é para acessar um computador remoto, não é para ler uma página. Eu não vou usar FTP, porque o FTP é para download e upload. E o objetivo dele é que a página também possa ser acessada a partir de uma outra sintaxe alternativa, que vai ser usando o quê? O HTTP, o endereço é o mesmo, só que com a porta 80, gabarito letra B. Teve muita gente que marcou a letra D, pensando que a alternativa ao HTTP seria o HTTPS. E aí, meio que sugeriu a letra D. Mas não. Aqui você tinha que se atentar que o HTTPS usa a porta padrão 443. Eu posso usar qualquer outra porta diferente, mas aí não vai ser padrão. Logo, o enunciado teria que especificar. Se ele não especifica, eu tenho certeza que se ele colocar 80, vai abrir a página, porque 80 é o padrão do HTTP. Pessoal, não entendi. Vai melhorar, olha comigo. Eu vou abrir uma nova janela aqui no navegador e vou colocar aqui, ó, http // Vou colocar a página do Estratégia, estrategiaconcursos.com.br. Se eu colocar aqui 81,
A porta 81 ela não é usada. Então, quando eu der Enter, olha o que vai acontecer. Vai demorar, 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 até ele dar uma mensagem de erro, provavelmente informando que o firewall não permitiu que aquele acesso fosse realizado para você configurar, para você observar as configurações. Por quê? A porta 81 está fechada, então vai demorar, 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 e não vai abrir, vai dar uma mensagem de erro. Agora, se eu colocar estratégia concursos, né, http estratégia concursos.com.br 2.80. Aí, pessoal, não tenha dúvida que vai abrir. 2.80 é o padrão, abriu. Se eu colocar número diferente, não abre, exceto se isso for pré-acordado. Agora, para abrir a página da empresa de pesquisa energética, eu também vou poder usar o quê? O 2.80. Então, o gabarito aqui vai ser letra B de bravo. Você vai identificar que isso é uma porta por causa do 2 pontos. Se aqui eu tivesse uma barra, esse 80 seria um diretório, seria parte de quem? Do caminho. Mas o 2 pontos está indicando que aquilo é um número de porta. Beleza. Não posso usar a porta 100, né, porque ela não é padrão. Eu poderia ter uma alternativa aqui com HTTPS, 2 pontos barra barra, e aí trazendo o endereço da empresa de pesquisa energética, mas com o protocolo, com a porta do HTTPS. Aí ele tinha que trazer no final o quê? 443 e não 100. Beleza? Daí tem que decorar. Você não vai decorar todos, você só vai decorar os principais nessa reta final. Beleza. Agora, ao digitar a URL, essa é outra questão. Ele já está te dando a URL. O que ele fez aqui? Ao invés de usar um nome, ele colocou o IP da máquina. Não é muito agradável decorar IP. É muito mais fácil decorar um nome de domínio. Mas se eu colocar o IP, vai funcionar? Vai funcionar. Por quê? É o endereço da máquina. Se eu uso o nome, eu preciso do DNS para que ele faça a conversão do nome em número. Se eu digitar o número, vai abrir, de boa. Mas não é necessário usar IP. Eu posso usar nome de domínio. Agora, esse 2.50 é a porta que está sendo usada nesse ato. Veja que 50 não é a porta padrão do HTTP, mas é a que foi especificada nessa sintaxe, nessa URL. Eu posso usar uma porta diferente do padrão? Poder usar, você pode, desde que isso seja acordado entre as partes. Por quê? Não tem como você saber... por exemplo, eu quero acessar um site pela primeira vez. Não tem como eu descobrir o número da porta se ela não for a padrão. Se for a porta padrão, é lógico que eu consigo entrar, porque é padrão. Agora, se ele coloca uma porta diferente, ele teria que meio que me informar isso previamente. E não tem essa... Isso não é comum, mas é possível. Então, aqui ele está querendo acessar a porta 50 da máquina com IP 170.66.11.10. Ao digitar a URL http na barra de endereço de um navegador, um usuário está tentando conectar-se a um servidor web, utilizando qual porta? 50. Porque isso está explícito na sintaxe. Se tivesse um 80 aí, tem muita gente que ia marcar 80, porque 80 é o padrão do HTTP. Mas se ele especifica, você desconsidera o padrão. O padrão ocorre quando você não tem uma especificação de número de porta. Aqui ele colocou 50. Então o gabarito é letra C. Vamos que vamos. Agora, essa questão da Unirio, ela derrubou todo mundo. Por quê? Bom, pessoal, eu já tinha visto questão, por exemplo, falando do FTP. O FTP é um serviço cliente-servidor, onde uma empresa, por exemplo, coloca um computador
para a gente poder guardar arquivos. Na década de 90, eu escrevi meu primeiro livro em 2005, né? Foi quando eu publiquei um livro de informática para concurso pela editora Érica. Naquela época, a editora era em São Paulo, eu não tinha muitos recursos para ficar indo a São Paulo, e os arquivos do livro eram muito pesados, porque tinham muitas imagens, muitos gráficos, e eu não conseguia mandar por e-mail. O e-mail restringe o tamanho do anexo a 25 MB. Então, uma opção era que a empresa, a editora, deixasse um computador ligado ininterruptamente, criasse uma pasta com meu nome e me desse um login, um nome de usuário e senha, para que eu pudesse, de casa, acessar o computador e fazer o quê? O download ou upload com FTP dos capítulos. Legal. Quando eu colocava lá, por exemplo, ftp : o nome da editora era Érica. Então vamos colocar aqui, erica.com.br. Quando eu fazia isso, ele me pedia o nome do usuário e a senha. Existe FTP anônimo, mas no FTP anônimo eu não vou poder colocar os meus arquivos. Normalmente é só para acesso, é só para leitura. Não era o caso, né? Eu era um usuário cadastrado da editora, então eu tinha o nome do usuário e senha. Se eu quisesse, eu podia colocar ftp : renato@erica.com.br. Se eu faço isso, ele só ia me pedir a senha. Como é que é? Esse nome na frente do arroba é o nome do usuário. A gente conhece essa sintaxe do correio eletrônico, mas ela não é exclusiva do correio eletrônico. O arroba, em inglês, é lido como @ Como é que é? Isso caiu numa prova da PF, inclusive. O que é um @ É no, é na, é em, não é? Então, quando eu leio aqui Renato, Renato, na editoraerica.com.br. O arroba é para separar o nome do usuário do domínio. Deixa eu colocar aqui com uma cor diferente. Eu vou ter username, arroba, domain. Haverá candidato para olhar isso aqui e achar que isso aqui é um e-mail. E eu estou dizendo, não é um e-mail. Se está escrito FTP na frente, não é e-mail. Porque o FTP é um serviço para transferência de arquivos. Essa estrutura parece com a estrutura de um e-mail porque ela tem o nome do usuário e tem um domínio. Todo e-mail tem que ter nome do usuário e domínio. Agora, se eu coloco aqui, ó, ftp : Renato : exemplo, 230677, que é o meu aniversário. Imaginem que isso é minha senha. Aí eu posso colocar arroba erica.com.br. Aí você vai falar assim, professor, mas que loucura, o 2 pontos não é para separar a porta? Ô meu filho, o 2 pontos é para separar a porta depois do nome do domínio. Aí eu posso colocar a porta. Mas observem que aqui, essa numeração, que é a minha senha, ela está vindo depois de 2 pontos, mas depois do nome do usuário. Depois do nome do usuário não é porta. Ai, porra, eu estava já decorando que depois de 2 pontos era porta. Não, meu filho, você tem que decorar que a porta é separada pelo 2 pontos, mas a porta ela vem depois de quem? Do nome do domínio. Nesse caso, depois do nome do usuário, a gente tem a senha. Aí, se eu digito isso, ele já vai entrar direto na minha conta. Eu não vou precisar digitar o nome do usuário e a senha. O examinador da Sesgran Rio, ele fez isso com HTTP, como se a página requisitasse o nome do usuário e senha. Então, vejam. Uma das características interessantes de uma URL é poder conter o nome de um usuário e uma senha ao acessar um recurso. Qual a URL correta para usar o endereço http://testes.sesgranrio.org.br com o usuário candidato e a senha segredo? O usuário vai ter que estar separado com arroba. Eu não posso ter barra. Barra é só no início, depois é barra simples. Eu não posso ter barra.
A única alternativa que tem um arroba aí é a letra A. Vejam que a gente tem o nome do usuário, que é candidato, 2 pontos, a senha, que é segredo, arroba, o domínio, testes.sesgranrio.org.br. Gabarito, letra A de alfa. Grau de dificuldade dessa questão? Alto. Alto. Muita gente errou a questão, mas que sirva de experiência, de exemplo para questões futuras. Beleza? Vamos para a próxima. Agora a gente sai, mas antes de sair, eu preciso ainda acrescentar coisas sobre o URL. Como assim? A sintaxe da URL, então, a gente está vendo que pode ser protocolo, 2 pontos, barra, barra. Aí, olha o que a gente já aprendeu. Nome do usuário, arroba, senha, não, 2 pontos, senha, arroba, domínio, 2 pontos, porta, barra, caminho, barra, recurso. E se tiver uma interrogação ou uma porcentagem, a gente vai ter aqui depois um parâmetro. Gente, o que é um parâmetro? Sei lá, é uma informação adicional. Como, por exemplo, olha que interessante. Eu vou fazer uma pesquisa no Google. Vou entrar aqui no Google e vou colocar Vasco da Gama. Vai cair, vamos embora. Vasco da Gama. Apareceram os resultados do Vasco da Gama. Eu vou pegar essa URL e vou copiar, Ctrl C. E aí, eu vou agora no PowerPoint, vou criar um slide em branco e vou colar essa URL. Essa URL é muito grande. Olha comigo. O que a gente tem aqui? A gente vai ter um protocolo, que é o HTTPS. A gente vai ter o domínio, né, 2 pontos, barra, barra, o domínio, que é www.google.com. Barra, a gente vai ter o caminho. Qual é o caminho? Search. Aí vem uma interrogação. Essa interrogação, ela separa um parâmetro. Eu posso generalizar isso tudo e chamar de parâmetro. Mas o examinador da FGV chamou isso de query string. O que é uma string? Um conjunto de caracteres. O que é uma query? Uma consulta. Então, quando eu pesquisei Vasco da Gama, olha o que ele colocou. Isso aqui, gente, eu não tenho controle sobre isso. O próprio site que eu estava visitando é que colocou esses parâmetros. Ele botou um Q aqui, provavelmente de query, igual a Vasco da Gama, para ele procurar. E aí vocês veem que aqui pode entrar qualquer caractere. Aí tem caracteres quaisquer. Porque essa página, inclusive, é uma página dinâmica, que é uma página criada sob demanda. Porque eu mandei pesquisar Vasco da Gama. Não é uma página estática que já existia no servidor. É uma página que foi criada para minha consulta. Depois da interrogação ou de uma porcentagem, a gente tem um parâmetro, a gente tem o que o examinador chamou de query string, era o quê? Uma consulta. Query é consulta. Então foi feita uma consulta. E aí a consulta implica esse parâmetro. Galera, mas vocês vão observar isso em qualquer página estática. Ou, perdão, em qualquer página dinâmica. Isso é muito comum. Eu vou entrar aqui no meu Instagram. Se eu entrar no meu Instagram, eu vou ter que fazer o login. Vamos ver se eu consigo. E vamos entrar no Facebook.
entrou no meu Facebook, beleza. Aí, não, o Facebook não foi legal. Vamos tentar, vou tentar entrar em outra página aqui. Vou tentar entrar aqui no site da Unigran Rio. Vou colocar meu nome de usuário. Vou colocar meu nome de usuário e minha senha. Olha para lá. Vou fazer o login. Ele está aumentando aqui já a minha URL. Ó. Pronto. Já consegui pegar uma URL grandona. Para que eu estou pegando essa URL grandona? Vamos colocar essa URL aqui no meu slide. Vamos embora. Estou colocando aqui o slide. Olha aí. O que eu tenho aqui? HTTPS é o protocolo, porque eu estou numa página segura. Unigranrio.blackboard.com, blackboard.com é o domínio. Unigranrio é um subdomínio. Provavelmente a faculdade paga esse serviço, blackboard.com, essa empresa, para exibir as videoaulas, né, para oferecer o ambiente virtual de aprendizagem utilizado. /ultra, /cursos, isso é o caminho. Aí você vê, ó, que depois tem uma interrogação. Aqui já devem ter informações que vão me levar à minha disciplina que eu estou inscrito, a disciplina do usuário Renato. Veja que eu não consigo entender isso aqui. Isso aqui para mim é o quê? É um parâmetro. Ah, foi da minha consulta? É uma consulta? Eu não mandei entrar na minha página de aluno, então ele gerou esse parâmetro para poder me mostrar aquela página que é minha. Eu preciso que vocês entendam que essa interrogação é o separador. Aqui eu posso obter o separador ou pela interrogação ou por uma porcentagem. Legal? Comumente é o quê? Uma interrogação. Bom, vamos melhorar. Saindo agora de URL, a gente vai para questão de senha. Vamos nessa. Vamos para essa questão da SESGRAN Rio. Qual é o máximo de tentativas que devem ser feitas para quebrar uma senha numérica de 4 algarismos? Vocês têm que entender que o conceito de senha forte é o conceito de uma senha difícil de ser quebrada por um ataque de força bruta, por exemplo. Então, a senha forte é uma senha que tem que ter uma quantidade mínima de caracteres. Hoje em dia, se sugere um mínimo de 8 caracteres, contendo letras, números, símbolos. Veja, contendo letras, números, símbolos. Quanto mais caracteres a gente tiver, mais forte é aquela senha, correto? Então, veja comigo. Aqui, ele restringiu a uma senha numérica. Quando eu penso em números, eu tenho 10 algarismos, de 0 a 9. Então, aqui eu tenho uma base decimal. 4 algarismos significa que eu vou poder ter 4 números. Cada um desses números pode variar de 0 a 10. Então, aqui eu tenho 10 combinações, aqui eu tenho 10 combinações, aqui eu tenho 10 combinações, aqui eu tenho 10 combinações. Quantas possibilidades existem? Eu vou poder variar do 0000 até o 9999. Essa é a menor combinação, essa é a maior combinação. Eu tenho 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu tenho 10 ao quadrado. Então, o gabarito aqui é o quê? Letra E. Essa senha tem que fazer você pensar. Por quê? O que mudaria se ao invés de 4 números fossem 4 letras? Se eu tivesse 4 letras, será que seria maior do que 4 números? Letras, a gente tem 26 letras, do A até o Z.
números, a gente tem 10 números. Do 0 até o 9. Então, se eu tenho uma senha com 4 números, vocês já aprenderam que 4 números é igual a 10 elevado a 4, a quantidade de combinações. Mas se eu tenho uma senha de 4 letras, eu vou ter 26 possibilidades aqui de A a Z, 26 de A a Z, 26 de A a Z, 26 de A a Z. Se as letras podem se repetir, eu vou ter 26, 26, 26, 26. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter 26 elevado a 4. O que é maior? 26 elevado a 4 ou 10 elevado a 4? Lógico que 26 elevado a 4 é maior. Agora, se eu admitir 4 caracteres que tenham letras e números, são 26 letras. São 10 números. O que vai acontecer? Eu vou ter 36 vezes 36 vezes 36 vezes 36. Isso considerando 4. Se eu aumento a quantidade de caracteres, é só continuar multiplicando. É lógico que se eu aumentar a quantidade de caracteres, eu vou ter uma maior quantidade de resultados possíveis. Logo, vai ser mais forte, né? Porque eu vou aumentar essa multiplicação. Galera, na questão em particular da prova de inspetor, para quem não entendeu aquela questão ainda, entendam que ele colocava que podia ter letras maiúsculas, podia ter letras minúsculas, podia ter números e podia ter símbolos. Sendo que esses símbolos, ele determinava um rol de símbolos, ele colocava lá um conjunto de símbolos, e eram 9 símbolos. E aí, ele acabava fazendo uma restrição. Se a gente não tem restrição, olha só, 26 maiúsculas, 26 minúsculas dá 52, com mais números dá 62, com mais 9 dá 71. Se fossem 4 caracteres quaisquer, eu poderia ter 71 vezes 71 vezes 71 vezes 71. 71 elevado a 4 seria o resultado máximo de combinações que uma senha com 4 caracteres, podendo ser letra maiúscula ou minúscula, número e símbolo, pode apresentar. Vejam que é óbvio que vale a pena, né, poder ter símbolos, poder ter letras maiúsculas, minúsculas, números, porque se só pudesse ter letras, ia ser 26 elevado a 4. Se só pudesse ser números, ia ser 10 elevado a 4. Se diferencia maiúsculo e minúscula, já são 52 elevado a 4. Se são letras maiúsculas e minúsculas mais números, já são 62 elevado a 4. Quando eu coloco os caracteres especiais, esse número já passa para 71. Quanto mais caracteres forem possíveis, maior vai ser o quê? A quantidade de combinações. O problema da questão é que ele dizia o seguinte: se houver uma restrição, restringir, ó. Eu estou dizendo assim, não pode ser qualquer coisa não, vou restringir. Onde 2 vão ter que ser símbolos. Onde 2 caracteres vão ter que ser símbolos. O que significa? Eu vou ter as possibilidades aqui. Eu tenho 4 caracteres. Se eu disser que o primeiro é símbolo e o segundo é qualquer coisa, o terceiro é símbolo e o quarto é qualquer coisa, na verdade, quais são as possibilidades aqui? Eu podia ter 2 símbolos, qualquer coisa e qualquer coisa. Eu podia ter um símbolo, qualquer coisa, um símbolo e qualquer coisa. Eu podia ter um símbolo, qualquer coisa e um símbolo. Eu estou colocando aqui, ó, a gente tem, né, possibilidades que vão poder ser adotadas. Mas essas possibilidades, elas vão incorrer para todas as regras. Porque a restrição de caracteres,
é comum para as 3 alternativas no concurso de inspetor de polícia. E ele colocava o seguinte: qual vai ser a senha mais forte? Quando eu coloco a restrição de símbolo, imagina, eu vou ter 9 símbolos, então teria 9 vezes 9 vezes sem restrição 71 vezes sem restrição 71. Quando eu digo que 2 caracteres vão ter que ser números, eu tenho 10 vezes 10, porque são 10 números, vezes 71 vezes 71. Aí esses 2 últimos não têm restrição, nesse exemplo. E quando eu dou a restrição para letra, quando eu digo que 2 caracteres têm que ser letras, que sejam letras maiúsculas, eu estou dizendo que eu tenho 26 letras maiúsculas. 26 vezes 26 vezes 71 vezes 71. Galera, de cara, a gente consegue perceber que o fato de termos 26 letras nos dá uma quantidade de combinações maior do que a quantidade de números ou símbolos. Depois, eu vou ter o quê? Números. 10 vezes 10 vezes 71 vezes 71 vai ser maior do que 9 vezes 9 vezes 71 vezes 71. Então, números eu vou ter mais do que símbolos. E aí a ordem vai ficar o quê? 3, 2, 1. Era o gabarito da questão. Observem que ele não vai cobrar quantas combinações tem, porque isso seria matemática. Ele não vai te perguntar quantas combinações tem. Nessa questão da 6 Gran-Rio, ele colocou em forma de potência, 10 elevado a 4. Ele podia até perguntar porque era uma conta fácil. Aqui, a conta já seria muito complexa. Por quê? Eu só estou provando que a quantidade de caracteres com letras é maior do que a quantidade de números. Mas se eu quisesse saber, de fato, todas as possibilidades, eu teria que variar o quê? Eu teria que somar esse resultado com as diferentes combinações. Como assim? Eu poderia ter 26 vezes 71 vezes 26 vezes 71. Eu não tenho várias maneiras de permutar essas restrições? E aí eu teria uma quantidade maior de resultados. Então vejam que eu não estou querendo fazer a conta, exaurir esse conteúdo matemático. Eu não quero ficar ensinando para vocês esse papo de combinação aí, não é o caso. Eu só estou querendo provar que quanto maior a quantidade de caracteres, maior é a base que eu vou ter para essa multiplicação, e aí mais forte vai ser aquela senha. Tomara que vocês já tenham compreendido a questãozinha agora da Polícia Civil. Beleza? Bom, a questão de 2021 do Banco do Brasil já é aquela questão mais tranquila, para levantar o moral. Eu ainda acredito que os assuntos que não caíram na prova de inspetor vão cair na prova de investigador. Porque muitos assuntos caíram na prova de inspetor. Todo mundo que assistiu minhas aulas já tinha ouvido falar no CSV. Quais eram as minhas apostas? O CSV, aquele papo de bits e bytes, o localizar e substituir. O Excel a gente sabia que seria muito cobrado, Foram 3 questões de Excel na prova. Mas eu estava cercando filtro, classificar, formatação condicional, validação. E eu continuo apostando que esses assuntos bits e bytes, esses assuntos que não caíram na prova de inspetor, caiam na prova de investigador. Eu acho mais provável eles cobrarem esses assuntos que não caíram do que eles repetirem os assuntos que caíram. Porque agora, mal ou bem, se cair uma questão de senha com essa lógica, já deu tempo de vocês estudarem. Se cair uma questão de URL, já deu tempo de vocês estudarem. Mas eu ainda acredito nos assuntos que a FGV sempre cobra e que não apareceram na prova de inspetor. Lembrando, alguns apareceram? Sim. A gente tinha a questão do control, a gente tinha a questão do CSV, a gente tinha a questão da quebra de seção, que era bem previsível. Aquela questão de inserir linha, inserir coluna com as fórmulas lá de soma e de máximo, já tinha caído num concurso recente, estava nas nossas revisões. Então,
Muitos assuntos ali foram abordados. Outros tantos que foram abordados não caíram. Acho que podem cair na prova de investigador. É o que eu posso prever, porque o imprevisível, o nome já diz. Se cair uma questão que não tem histórico, galera, vai acontecer de novo o que aconteceu para a inspetora, um índice de reprovação enorme. Mas a gente não tem como controlar o que é imprevisível. A gente tem que se basear no histórico. A gente sempre se baseia no histórico. Qualquer um que estude probabilidade vai se basear em histórico, em dados históricos. E é o que a gente faz. Então vem comigo. A integração de dados de fontes distintas, cada qual com seu formato, é uma importante atividade em processos de tomada de decisão. Qual situação associa corretamente um tipo de arquivo à sua extensão? E aí? Áudio é JPG? Não. JPG é imagem. Imagem é Wave? Não. Wave é áudio. Arquivo de lote é XLS? Não. XLS é do Excel. Lote é BAT, de batch file. Arquivo de marcação, extensão EXE? Não. EXE é executável. Arquivo de marcação, markup language, eu posso pensar até no XML, talvez, seja o que ele tenha tentado sugerir. Ou no próprio HTML, Hypertext Markup Language, marcação de hipertexto. Vai ficar vago aqui, HTML, marcação de hipertexto. Arquivo de texto, extensão RTF, é o gabarito. RTF é um texto rico em formatação. Existe TXT, existe DOC, mas está certo, RTF é de texto, então o gabarito é letra E. Formatos de arquivo são assuntos previstos no conteúdo programático e que têm uma incidência em provas da FGV. Então, a gente não pode deixar de revisar. Agora, vamos lá para 6 Gran Rio. O agente comercial de uma empresa elaborou uma planilha no Excel para lançar os débitos de seus clientes. Ele a configurou para controlar automaticamente as seguintes regras. Admitir apenas débitos entre 40 e 110 mil. O que ele fez com essa restrição? O uso do apenas implica que se ele digitar um valor diferente desse escopo de 40 a 110, o Excel tem que dar uma mensagem de erro. Como é que ele faz esse tipo de controle? Com a validação de dados. Aí acabou a questão, gabarito letra A. A validação de dados tem o objetivo de restringir o que vai poder entrar naquela célula. Eu costumo colocar como exemplo de validação o papo da idade. Eu quero colocar nomes e idades. E aí, a idade de uma pessoa não pode ser 200 anos. Lembra desse tipo de tabela? O que eu posso fazer aqui? Nome e idade. Não, nome numa célula, idade na outra. Aí eu posso selecionar a coluna da idade e clicar lá em dados, validação de dados. Qual vai ser o escopo? Um número inteiro de 18 a 75. E aí, se eu colocar 200, ele vai me dar a mensagem de erro. Esse valor não corresponde. Então, aqui eu estou mostrando o quê? Validação de dados. E destacar em cor diferente os débitos entre 90 e 110 mil. Gente, papo de boletim. Eu quero que as notas abaixo de 6 fiquem vermelhas, as notas acima de 6 fiquem azuis. Eu quero que os valores entre 90 e 110 fiquem com cor diferente. O que é isso? Formatação condicional. Gabarito aí, letra A de alfa. Ok? Mas só e essas outras alternativas? Bom, a formatação condicional na letra B está invertido. Classificar e filtrar a gente estuda bastante, que é o papo do classificar crescente e decrescente, de A a Z ou de Z a A, e filtrar é o que vai exibir subconjuntos, vai ocultar linhas que não atendem a determinado critério. É outro recurso que a gente estudou, que a gente estuda e que é importante para a prova. E esse papo de teste de hipóteses? O teste de hipóteses, ele permite que o Excel
chegue a um determinado valor baseado em uma variável. Como assim? Ah, galera, eu vou comentar, né? Vai que. Imaginem o seguinte. Imaginem que eu tenho uma mensalidade de, exemplo, R$500. Ah, eu vou criar uma outra planilha porque essa está com aquela restrição, a validação, né? Então eu vou colocar aqui uma aplicação de R$500, onde eu vou fazer essa aplicação por 12 meses. E eu vou ter uma taxa, uma rentabilidade de 1% ao mês. Exemplo. Aí, eu quero calcular o total. Para calcular um total como esse, eu posso trabalhar com valor futuro. É uma função financeira, não acredito que essa função vai cair, mas presta atenção porque eu vou mostrar o objetivo, que é o atingir meta. Não é a ferramenta que ele coloca ali? Não, ele coloca teste de hipótese. E eu acabei, agora, paciência, eu vou ensinar a atingir meta. Olha aí. Valor futuro, taxa 1%, número de períodos 12, pagamento. Todo mês eu pago R$500. No final de 12 meses, ele vai ter 6.341. Aí, existe uma ferramenta chamada atingir meta. Por que você viu o teste de hipóteses e colocou atingir meta? Não sei, mas já que eu estou explicando, né, vai que é uma bênção. Atingir metas. Vamos para o atingir metas. Atingir meta é um teste de hipóteses. Ó. É por isso, então, que eu pensei no atingir meta. Ele é um teste de hipóteses. Então, ó, atingir meta. Teste de hipóteses, atingir meta. O atingir meta ele permite trabalhar com uma única variável. Imagine que eu quero chegar a 10 mil. Quais são as opções que eu posso fazer aqui para chegar a 10 mil? Ou eu aumento o valor que eu deposito todo mês, ou eu aumento a quantidade de meses, ou eu aumento a rentabilidade. Considerando que a rentabilidade é um fator externo, eu não tenho muita gerência sobre isso, eu vou pegar uma aplicação e não depende de mim a rentabilidade. O que depende de mim aí, o que eu posso mudar? Eu posso investir um pouquinho mais ou eu posso investir por mais tempo. E aí eu vou escolher. Ah, eu quero continuar, eu quero chegar com 10 mil, que é a meta, mas eu quero aumentar o valor da minha aplicação. E aí, quanto que eu tenho que pagar para chegar a 10 mil? Ele vai me mostrar ó, que para chegar a 10 mil, aumentar a largura, eu tenho que depositar 788,48. Galera, se eu fosse fazer isso no braço, eu ia demorar muito, né, jogando valores até chegar próximo de 10 mil. E o próprio Excel já faz esse teste de hipóteses com atingir meta. Legal? Então ficou bacana. O atingir meta é um exemplo de teste de hipótese, que eu já vi em prova. Então aproveitei para comentar. Vamos lá, vamos para a próxima. A gravação de vídeos digitais gera, em boa parte das vezes, arquivos com tamanho aumentado, o que é um desafio para sua transmissão ou armazenamento em disco. Para contornar esse problema, existem formas de compactação e descompactação de vídeos chamadas de codecs. Um codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo, como forma de reduzir seu tamanho com a menor perda possível. Existem diversos tipos de codecs, com características variadas. Um dos tipos de codec de vídeo vai ser o MPEG. Gabarito, letra D de delta. Gente, MP3 é áudio. JPG é imagem. BMP não vai ter compressão. E Unicode é um
uma codificação de texto com mais caracteres que o ASCII. Legal? Unicode é texto. Só que vai ter símbolos, além dos símbolos ocidentais, dos nossos caracteres, símbolos orientais, caracteres de outros idiomas. Então, é uma codificação maior do que a gente está acostumada com byte, com 8 bits, que é o ASCII. Gabarito aí, letra D de delta. Vamos para a próxima. Considere 2 usuários no Windows 7. Maria, que tem status de administrador, e Rafael, que é um usuário padrão. Esse é um assunto que a gente também espera cair na prova, nesse papo de administrador e usuário padrão. O que o administrador pode fazer? O que o usuário padrão pode fazer? Bom, o usuário padrão não pode fazer algo que comprometa a máquina. Ele não pode fazer algo que comprometa a máquina. Já o administrador, ele, entre aspas, pode fazer tudo. O administrador pode ver os arquivos do usuário padrão. O usuário padrão não consegue ver arquivos de outro usuário padrão, só dele mesmo. Cada usuário padrão vai ter uma pasta particular, com seus documentos, suas imagens. Veja, Rafael esqueceu a senha. Ele vai ter que pedir para quem? Para o administrador. Então, o administrador pode mudar a senha de Rafael? Pode, mas não pode conhecer. Maria não pode saber a senha do Rafael. Por quê? Imaginem que eu coloco a mesma senha para o meu banco, para tudo na minha vida é uma senha só. Se o administrador consegue ver a senha do funcionário, isso pode comprometer, inclusive, a segurança do funcionário. Então, ele não vai poder conhecer a senha do Rafael. E aí o gabarito é o que? Letra B de bravo. Ele pode excluir e incluir contas, ele pode criar, inclusive, outras contas de administrador, que seria a letra D. Ele pode remover atalhos e arquivos do desktop de Rafael, pode fazer o que quiser, mas não pode conhecer a senha do Rafael. Lembrando que Rafael não pode instalar programas porque compromete a máquina. Rafael não pode desinstalar a impressora, só pode instalar. São algumas características importantes. Então, gabarito aí, letra B, e vamos para a próxima. Aí a gente volta para 6 Gran Rio. Considere o trecho da planilha construída no aplicativo Excel apresentado abaixo, no qual a fórmula B1 vezes 1 mais B2 elevado a B3. O que eu vou ter que fazer primeiro? O que está dentro do parênteses. Mas não é isso que ele quer, né? Eu tenho que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Depois ele vai fazer a potência e, por último, a multiplicação. O que eu tenho aqui, pessoal? É justamente aquela questão que eu quis mostrar para vocês com atingir meta. Ele coloca o investimento, ele coloca a taxa, coloca a quantidade de meses e calcula com essa fórmula o quanto que ele vai ter daqui a 6 meses. Ele trabalha aqui uma fórmula de quê? De juros composto. Aí, o usuário da planilha também deseja calcular a quantidade necessária de meses para obter um valor futuro do investimento de 30 mil. Ele quer chegar a 30 mil, variando o quê? A quantidade de meses. Para isso, ele pretende usar um recurso disponível entre as funcionalidades do Excel que altera o valor lançado na célula B4, mas não por lançamento direto nessa célula. Ou seja, ele não vai ficar na tentativa e erro. Opta, então, por calcular automaticamente um novo valor. Como é que ele pode fazer isso? Com a ferramenta de hipóteses, atingir meta. Gabarito, letra C de Charlie. São recursos. Vejam que os recursos filtro, validar dados, rastrear precedentes, são recursos que a gente aprendeu, que a gente viu muito na FGV. Filtro é aquele papinho lá de quê? Ocultar as linhas que não atendem ao filtro. E aí a FGV fica perguntando quantas linhas vão sobrar, né? Quantas ficarão. Validar dados restringe a entrada de dados. Rastrear precedentes é o papo daquelas setazinhas lá de precedente, dependente, do detetive. Então são assuntos que podem vir a aparecer. Atingir meta, tomara que caia. Se cair um atingir meta, muita gente entra pelo cano, então o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Vamos que vamos. Que recurso do Excel pode ser usado para restringir a entrada de dados? Cara, não é possível que tu erre isso na prova. Restringir é o quê? Validação. Por exemplo, exigir que a idade mínima seja 18 anos. Validação de dados.
Nada de algoritmo de Gantt. Filtro vai ocultar linhas que não atendem a um critério. Formatação condicional. Eu vou colocar a cor se, né? Uma formatação condicional. Se a nota for acima, se a idade for abaixo, se... Gabarito, então, letra D de delta. E agora uma questãozinha de CSV da Cisgran Rio. O arquivo CSV exibido na figura 1 contém dados sobre os níveis de alguns mananciais. A gente observa que o CSV ele tem delimitador. Qual é o delimitador aqui? Está na cara que é o ponto e vírgula. Observem que a vírgula é o separador decimal que está sendo usado nessa numeração. E observem que em todas as linhas ele começa com a vírgula, com ponto e vírgula. Quando ele começa com ponto e vírgula, ele está colocando uma coluna em branco. Então, haverá uma coluna em branco, depois uma coluna numérica, depois a coluna com sistema. Vamos ver aí. Haverá uma coluna em branco. Em todas as alternativas há uma coluna em branco. Em todas elas. Mas após abrir esse arquivo, as colunas de AG foram selecionadas, ele selecionou toda a planilha, a tabela. O diálogo classificar foi acionado e a classificação foi personalizada. O que ele fez aqui? Classificou por B, do maior para o menor. Quando ele classifica por B, do maior para o menor, ele vai colocar o maior na frente. E o critério de desempate, que é o e depois por, é só é importante se tiver empate. Se tiver empate. E aí o que eu preciso? Verificar se tem números repetidos. 39,6, 52,6, 62, 52,8, 39,7, 52,4, 62,6, 56,8. Opa, aqui tem número repetido. 39,9, 52,1, 62,2, 56,3. Então, eu só estou vendo essa repetição por enquanto. Daqui a pouco, quando a gente colocar na tabela, a gente ratifica. Qual o número mais alto aqui? 39, 52, 62, 62. 62 é o número mais alto. 62,3, 62,6 e 62,2. A linha do 62,6 tem que passar a ser a primeira. Então, 62,6 vai ser a primeira linha. Porque é a maior de todas e ele quer decrescente. Agora, o 62,3 vai ser a segunda linha. E o 62,2 vai ser a linha 3. Então, a gente vai ter sistema de Guarapiranga. O sistema de Guarapiranga ganhou, né? Mas tem que ficar na frente o 62,6. Depois o 62,3. 62,6. 62,6, 62,3, 62,2. A letra B parece que tá legal. 62,3, 62,6. Aqui ele inverteu. Então está fora. 62,3, 52 não está classificado também. E aqui também não está classificado, então o gabarito é o quê? Letra B. Observem que eu não precisei me atentar à coluna de desempate, porque só tinha uma alternativa com a classificação correta na coluna B. Agora, o critério de desempate seria a coluna C, de A a Z. E aí, a gente ia ter um estresse também, né? Por quê? Na coluna C, os três são sistema de Guarapiranga. Então, não ia desempatar nada. Né? Teria que ter um terceiro critério de desempate, se houvessem valores repetidos. Mas, aonde tem valores repetidos? Ó? No 56,8. Justamente, são ambos de alta cotia, então não vai fazer diferença também. Beleza? Gabarito aí ficou o quê, gente? Letra B de bravo. Então, gabarito letra B. Vamos para a próxima. O Microsoft Word, não importa a versão, está sendo utilizado para a montagem de um relatório. Durante a edição desse relatório, o usuário acessa a funcionalidade substituição. Ao acessar essa funcionalidade, a caixa de diálogo localizar e substituir é exibida. O usuário preenche o texto de localizar com funcio e o texto de substituir com expert.
e pressiono o botão substituir tudo. Galera, qual é o padrão do Word? O padrão do Word, no localizar e substituir, é não ter nada selecionado. Então, lembra do biscoito? Quando eu mando trocar 8 por 7, o biscoito vira bisco 7. Então, são exemplos de palavras que serão afetadas por essas ações. Ele mandou substituir fúncio. Tudo que tiver fúncio vai ser substituído. Fúncio, fun não, função não. Fúncio, fúncio, fúncio. Gabarito letra B. Fúncio, fúncio, fun não. Função não. Fúncio, fúncio. Fun não. Fúncio, fúncio. Então, tudo que tiver fúncio é o que está envolvido, né, circulado. Tudo que tiver fúncio, ele vai trocar. A única alternativa onde ele vai substituir fúncio por expert em todas as palavras é a letra B. E aí vai ficar expertinário, expertinamento e desexpertinal. Ficou feião. Mas é assim que vai ficar. Gabarito letra B de bravo. Vamos para a próxima. E agora a gente já está passando para bits e bytes, tentando percorrer aí pontos que venham a ser abordados na prova. Um estagiário está participando de um treinamento de informática em determinada empresa. Ao abordar o assunto de conceito de organização de arquivos, o instrutor informa que 1 byte, gente, 1 byte é igual a 8 bits. 1 byte é igual a 8 bits. 1 bit é igual a 0 ou 1. O bit é base 2. Se a gente tem 8 bits, a gente vai ter o quê? Possibilidade de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A base é 2. A quantidade de dígitos é igual a 8. Como é que eu vou fazer essa análise combinatória aqui? Base 2 só pode ser 0 ou 1. Né? Eu tenho 1 byte, ele vai poder ser uma combinação qualquer de zeros e uns. Eu posso ter até 8 zeros e uns. Eu tenho que ter 8 zeros e uns. Pode ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pode ser qualquer sequência entre zeros e uns. Então, a base é 2. Por quê? Só pode ser 0 ou 1. E eu tenho 8 dígitos, 8 bits. Então, 2 elevado a 8 é igual a 256. Gabarito aí. Letra D de delta. 1 byte é um caractere de uma tabela com 256 combinações, chamada tabela ASCII. 1 byte não pode ser equivalente a 2 megas. 2 megas são 2 milhões. 1024 quilos são 1 mega. 1 byte não armazena 64 bits. 1 byte armazena 8 bits. O byte não é suficiente para armazenar esse texto, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 caracteres. Aqui tem 4 bytes. Cada caractere é 1 byte. Cada byte pode assumir 256 combinações, pode representar 256 caracteres, entre letras, números, símbolos, sinais de pontuação, caracteres acentuados. Por isso o gabarito aí é o quê, gente? Letra D de delta. 1 byte é igual a 8 bits. Logo, eu posso ter 256 combinações para 1 byte. 1 byte pode representar a letra A, letra B, letra C. Eu posso representar 256 caracteres com 1 byte. 256 símbolos diferentes, né? Entendam isso. Caracteres diferentes. É um único byte, é um único caractere. Mas dentre uma tabela com 256. Entendi. Agora a gente vai para o SSD. Os diferentes tipos de memória encontrados nos computadores atuais apresentam características diversas em relação à tecnologia, velocidade, capacidade e utilização. Uma característica válida é que... Característica válida. As memórias SSD são baseadas em disco magnético? Não, disco magnético é HD. O SSD é sólido. SSD não tem parte móvel, não tem nada que gira, não é magnético. Letra B.
A memória de armazenamento terciário faz parte da estrutura interna do processador? De jeito nenhum. Quem faz parte da estrutura interna do processador é o registrador. Esse papo de memória terciária, alguns autores entendem que memória terciária é aquela que precisa de um drive. Mas a FGV, genericamente, vem tratando o quê? Tudo como secundária. Ela considera primária e secundária. É o que a maior parte dos examinadores, dos doutrinadores, considera primária e secundária. Alguns poucos autores falam de terciária. Aí terciária é aquela que depende de drive para funcionar. Mas você vai considerar como secundária também. A memória ROM é usada como cache? De jeito nenhum. A memória ROM é gravada de fábrica. A memória cache é um tipo de RAM estática. A memória RAM é mais lenta que o disco rígido? De jeito nenhum. Toda a memória volátil é mais rápida que a memória secundária. A memória RAM, na hierarquia, a gente tem o quê? Registrador, cache, RAM. Depois vem o disco rígido. Depois vem o SSD. O SSD, o HD. Não nessa ordem, né? Então, a memória RAM é mais lenta? Não. A memória cache é mais rápida que as memórias não voláteis? O que são as memórias não voláteis? São as memórias permanentes. Essas memórias permanentes normalmente são secundárias. A memória cache é mais rápida que a secundária. Então, o gabarito é o quê? Letra E. Professor, toda memória não volátil é secundária? Não, a memória ROM é não volátil e é primária. Né? Mas lembrem que não voláteis é a memória ROM, é o SSD, é o HD. Ainda assim, as memórias voláteis são mais rápidas que as não voláteis. Então, a memória cache é mais rápida que a memória não volátil? Sim. Essa é a resposta, gabarito letra E. Vamos lá, vamos voltar. Próxima questão. Considere as afirmações a respeito da organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Item 1. Arquivos de imagem JPEG, quando compactados, o JPEG já tem um alto grau de compressão. Já é nativamente compactado. Então, se ele for compactado com zip, ele não vai sofrer quase redução nenhuma. A gente não tem como determinar o grau de redução quando a gente compacta um arquivo. A compactação ela vai apresentar resultados variáveis. Mas você tem que entender que os arquivos que já são nativamente comprimidos, como JPG, MP3, MP4, eles não oferecem um resultado significativo quando eles sofrem uma compactação. Então, o item 1 é falso. Esse assunto já caiu na FGV. O item 1 é falso. 2. Se houver mais de um programa no computador capaz de abrir um tipo de arquivo, olha lá aquele papo do abrir arquivo, né? Um programa será definido como padrão. Padrão só tem um. Então, o item 2 é verdadeiro. Não pode ter dois padrões. Padrão é um. Eu posso ter duas opções. Uma delas vai ser padrão. Então, o 2 é verdadeiro. Se o 2 é verdadeiro, o 3 tem que estar errado pelas alternativas, né? E aí, por que o 3 está errado? Qual é o conceito de biblioteca? A biblioteca não contém fisicamente o arquivo. A biblioteca é uma estrutura virtual. É uma estrutura virtual. Os arquivos continuam... Quando você insere um arquivo dentro de uma biblioteca, ele continua no próprio local. A biblioteca é uma estrutura virtual. Ela não existe fisicamente no disco. Ela não pertence à estrutura de diretórios. Ela não faz parte da hierarquia de diretórios. A biblioteca é uma estrutura virtual. Não existe fisicamente no disco. Para que serve uma biblioteca? Para você poder acrescentar arquivos e pastas de locais diferentes e acessar rapidamente. Uma espécie de atalho? Só que diferentemente de um atalho, o atalho ele pode ser um atalho para um arquivo, um atalho para uma pasta, um atalho para uma página. O atalho é para uma informação. A biblioteca permite que você coloque uma série de pastas de, por exemplo, músicas. Eu tenho músicas espalhadas por todo o computador. Então, eu posso criar uma biblioteca para
entre aspas, agrupar essas músicas de diferentes locais. As músicas vão continuar no seu local de origem. A biblioteca só vai facilitar o acesso. Então, a biblioteca é considerada como uma estrutura virtual. Aí existe biblioteca por padrão, documentos, imagens, músicas, vídeos, mas você pode criar bibliotecas. Ok? Beleza. As bibliotecas agrupam por tema, de acordo com a vontade do usuário. Próxima questão. Para prevenir que vírus se instalem nos computadores de seus usuários, o Gmail não permite que sejam enviados ou recebidos arquivos executáveis. Qual é o arquivo executável aí? O PIF é executável, o EXE também, o BAT também. Como consequência dessa política, dentre os arquivos listados abaixo, o único que poderia ser enviado é o TXT, porque o TXT é imune a vírus. O TXT não tem vírus, o TXT ele vai deixar. Ele não deixa executáveis. Então, as outras opções são executáveis. As outras opções ele não vai deixar. Você vai decorar todos? Cara, você vai lembrar. Lembrar que arquivos executáveis, EXE, COM, BAT, PIF, SCR, CMD, não podem ser enviados através de anexos. E que o TXT é imune, que os arquivos de imagem, vídeo e som são pouco propensos a vírus. Gabarito letra E. E agora a nossa última questão, envolvendo bits e bytes. João deseja armazenar em seu HD local 3 arquivos. 3 arquivos de som, então 3 vezes 3.510 quilos. Mais 2 arquivos de vídeo, 2 vezes 512 mega. Ao verificar o espaço disponível para armazenar seu arquivo no HD, ele chegou à conclusão de que somente conseguiria armazenar 3 arquivos de som e 1 arquivo de vídeo. Qual é o espaço disponível no HD de João? Vamos lá. Byte, kilobyte, megabyte. Quando ele coloca 3.510 quilos, 510, 3, ele tem 3,5 mega. Mais ou menos. Vezes 3, 3,5 vezes 3 vai dar 10,5 mega. Mais 1 de vídeo vai dar mais 512 mega. Você tem aí 522,5 megabytes. Então você tem aproximadamente 11 GB ia caber tudo, né? Giga é bilhão. 11 GB ia caber tudo. Se não cabe mais um de 512, o gabarito é letra B. Porque 1.500 mega caberia o próximo arquivo. 11.300 quilos não cabe nenhum. Né? 11.300 quilos não ia caber nenhum de vídeo. Não pode ser a alternativa. 13.000 quilos são 13 mega. Também não caberia nada. Então o gabarito aí é o quê? Letra B de bravo. Bom, se você conseguiu ter um resultado legal nessa folhinha, tá de parabéns. Porque o nível dela já é um pouco mais difícil. Se você não conseguiu, espero que você entenda. Assista de novo, entenda. E se não entender, fala comigo. Um abraço aí e vamos que vamos. Valeu!